Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para poder passar um curso sobre operador de empilhadeira e hoje eu vim falar de um equipamento moderno que é novidade no mercado, né? Aliás, já está crescendo cada vez mais, que é as empilhadeiras com motor 100% elétrico. Beleza, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse equipamento que nos últimos anos, né, devido ao alto preço do combustível, né, do gás, da gasolina, do álcool, a empilhadeira elétrica está ganhando cada vez mais espaço no mercado. Então já é uma realidade que no passado, né, coisa de 10, 15 anos atrás, tinha muito pouco naquela época, né? Tinha mais assim transpaleteira, paleteira, mas a empilhadeira mesmo era muito difícil de a gente ver. Hoje já está muito comum você encontrar nas empresas empilhadeira com motor 100% elétrico. Até mesmo empilhadeira poder fazer serviço pesado, né? Para carga de altas toneladas, com 2,5, 3, até mais toneladas, por isso nós encontramos no mercado. Beleza? Então hoje eu vou vir falar desse equipamento, de alguns detalhes e também falar um pouquinho da parte da segurança operacional, né? Da manutenção operacional e também da técnica de operação. A técnica de operação dela não vai mudar em referência às outras marcas, às outras empilhadeiras, né? Só porque muda o motor, por exemplo. O que vai mudar um pouquinho é a parte da manutenção e a parte da segurança operacional, tá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse equipamento que é novidade no mercado. Primeiro, pessoal, vou estar falando com vocês aqui sobre a bateria. Existem dois tipos de bateria hoje no mercado para empilhadeira. Existe a bateria de chumbo ácido, né? Que é o chumbo e o ácido sulfúrico. Então, é uma bateria muito utilizada em algumas empilhadeiras, né? E algumas transpaleteiras. E existe a bateria também de lítio. Qual que é a diferença uma da outra? A bateria de lítio, ela tem uma eficiência maior, né? Tem uma rapidez maior no carregamento, porém é tipo meio que parecido com a bateria de celular. Porém, essa bateria de lítio já tem um preço mais agregado. Então é mais comum nós encontrar nas empilhadeiras elétricas essa bateria de chumbo ácido, né? Que é o ácido sulfúrico, beleza? Qual que é as recomendações que a gente tem que trabalhar com essa empilhadeira, pessoal? Primeiro, essa bateria deverá trabalhar com a carga, né, deverá carregar 100% da bateria. Então essa bateria aqui não pode ir lá colocar 5%, 10% e volta e trabalha não, ela tem que dar a carga máxima. Então o que algumas empresas que trabalham, por exemplo, em 2, 3 turnos, normalmente acaba tendo duas baterias, para não correr o risco de que de ter que parar a atividade porque não tem carga, entendeu? Então agora quem trabalha no turno só apenas 8 horas por dia, ela já é o suficiente, dá para trabalhar o dia inteiro e pôr para carregar à noite, tá? Que alguns fabricantes colocam como recomendação? Eu peguei isso aqui de um fabricante, tá, pessoal? Não vou citar o nome dele aqui, mas eles recomendam que o que não operar com a carga menos de 20% de carga da bateria. Então, com menos de 20% de carga não pode operar, senão pode haver um risco, né? E se ela esgotar todinha, pode ter um grave dano, né, para a parte mecânica da bateria. Então, quando chegou nos 20%, a recomendação que eu vi deles é o que? É parar as atividades e pôr para carregar e carregar até os 100%. Outro detalhe interessante aqui, ó, deverá abastecer com água desmineralizada todos os dias antes da operação. Então, essa bateria, pessoal, para poder trabalhar com ela, a gente tem que parou a empilhadeira, né? Vá lá, carrega 100% da carga e ainda tem que abastecer com essa água desmineralizada. Tem essas mangueirinhas que estão vendo aqui na lateral aqui, ó. A gente coloca, né, a água numa posição mais alta e aí ela tem que fazer o carregamento, né, de todas essas boias que vocês estão vendo aqui, ó, com esses pontinhos brancos, né, até fazer o carregamento todinho. Por quê? Para que serve essa água, pessoal? Essa água serve para poder manter a bateria refrigerada. Então essa água é obrigatória, tá? Então assim, todo dia tem que fazer essa operação, tá? Outro detalhe, verificar também as boias se estão todas cheias. Então, assim, dificilmente vai entrar ar aqui no sistema. Mas o que a gente pode reparar? Que sempre quando ela for carregando, dá uma olhadinha no visual aqui, ó. Se as boias estão todas cheinhas, né? Se elas subirem aqui para cima, né? Se a água chegou em cada compartimento da bateria, tá? Então essa bateria de chumbo ácido, ela necessita desse cuidado a mais, né? Necessita de ser utilizada com mais cuidado, né? Devido à sua manutenção,
Beleza, pessoal? Dando sequência, vou falar aqui um pouquinho também da máquina. Então aqui até classifiquei aqui, o 1 nós temos uma parada de emergência, né? Que esse comando vermelhinho aqui, ó, uma parada de emergência. Quando que eu uso essa parada de emergência, pessoal? Essa parada de emergência é só em extremo caso de emergência, né? Já chama parada de emergência. Por quê? Eu vou falar na frente que nós tem 3 tipos de freio para essa máquina. Então, o que pode ocorrer? Pode ocorrer de você apertar aqui e ela frear, né? Bruscamente, e aí ter o que? O chão pode estar escorregadio, pode escorregar, pode avançar uma carga, cair, entendeu? Então, a gente recomenda que essa parada de emergência seja utilizada só em último caso. Outro detalhe interessante aqui, ó, ela tem uma tampa na lateral, né? Essa abertura nós utilizamos quando nós vai carregar. Então, tem a opção de tirar a bateria e colocar? Tem, mas quando se tem só apenas uma bateria, o que a gente faz? Nós carregamos ela em cima da máquina mesmo. Então, vem aqui, abre essa tampa, né, para poder pegar o carregador, né, e o pino e colocar no carregador para carregar. Outra dica interessante aqui no número 3, ó, proibido ficar embaixo da carga. Pessoal, as empilhadeiras, seja ela motor elétrico, diesel, gasolina, gás, é proibido ficar debaixo de carga, tá? Pode ter uma falha mecânica, pode ter uma falha hidráulica, pode ter uma queda de carga e infelizmente vem causar um gravíssimo acidente. Então, essa etiqueta já vem aqui, ó, colada na máquina, que é sobre a proibição para não ficar embaixo da carga. E aqui também no número 4 é proibido também o que? Elevar ou transportar pessoas. As empilhadeiras, pessoal, elas são proibidas de elevar e transportar pessoas. A partir de dezembro de 2012, que surgiu, né, que foi lançado, né, entrou em vigor a NR35, trabalho em altura, ela veio, né, com essa proibição. Então existem as máquinas corretas para poder elevar a pessoa, né, que é aquelas plataformas elevatórias, tipo tesoura, tipo telescópio. Elas sim são as máquinas recomendadas para poder elevar pessoas. Então, ou seja, não pode de forma alguma subir ninguém em cima de pallet, dentro de uma caixa, né? Para poder fazer trabalho em altura. A máquina não é para essa finalidade. Então aqui está dizendo que é proibido e é totalmente perigoso essa atividade. Beleza? Vou dar sequência aqui. Aqui sobre as luzes, pessoal. Essa empilhadeira, ela tem aqui número 1, né? O giroflex. Então, toda vez que eu acender, que eu ligar a máquina, né, e começar a andar com a máquina, o número 1 aqui, o giroflex, vai começar, né, ficar aceso. O número 3, luz branca de ré, tá aqui, né? Número 4, luz vermelha de freio. Então nós temos aqui 5 amarelas setas. E nós temos a número 2, que é essa luz azul aqui, ó, que é uma identificação. Para que serve essa luz azul? Essa luz azul serve como identificação que a máquina está em funcionamento. Nós tem, pessoal, um certo problema com o motor elétrico, com empilhadeira, pelo seguinte: como é que nós percebemos o perigo quando está se aproximando de nós a máquina? Normalmente nós está vendo ou ouvindo, correto? Então as empilhadeiras a combustão, nós ouve o barulho. Então é um método de percepção que nós temos do perigo. O que acontece com o motor elétrico? Ele não tem ruído, então isso acaba agravando o perigo. Então aí, ou seja, recomendação, tem que trabalhar o tempo inteiro com o farol aceso, tá, gente? Isso é recomendado por norma de segurança, isso é recomendação. E também tem essa luz azul aqui, ó, número 2, porque essa luz azul, quando ela está indo de frente, ela acende a luz da frente azul. Quando ela está indo de ré, ela acende a luz de ré azul, e aí vai iluminando o solo, né, iluminando o chão, para que as pessoas vejam que a empilhadeira está circulando naquele ambiente, tá, gente? Então a iluminação da empilhadeira elétrica, ela é fundamental por esse motivo que eu estou comentando com vocês, porque como ela não tem ruído nenhum no funcionamento do motor, isso acaba tornando ela muito perigosa, tá? Slide seguinte, nós temos aqui também um painel. O painel dela é um painel bem simples, porém tem algumas simbologias bem interessantes. O primeiro aqui é o marcador de bateria. Então o marcador de bateria já vem aqui visível, né? Igual eu comentei com vocês, que o recomendado por alguns fabricantes que eu participei de algumas entregas técnicas é operar apenas com acima de 20% de carga na bateria. Depois nós temos aqui o 2, que é as luzes, né?
Então, automaticamente, quando eu subir no banco da empilhadeira, nesse sentado, eu tenho que acender as luzes da empilhadeira. O 4, que é o freio de estacionamento, né? O pessoal chama de freio de mão, mas é o freio de estacionamento. Na maioria dos modelos, pessoal, a empilhadeira não vai dar partida se caso o freio de mão não tiver acionado. Então você deve prestar atenção, né? Quando subir na empilhadeira, se o freio de mão está acionado. Se ele não tiver acionado, tem empilhadeira que não dá partida. Outra novidade que eu vi nessa empilhadeira também, né? Nesses modelos de empilhadeira mais novo, é que tem aqui esse comando número 3 aqui, ó, que é o sensor de presença. Ou seja, o operador, né? A máquina só dá partida se caso o operador estiver sentado no banco. Então tem um sensor que impede que a máquina dê partida, né? Esse modelo até que dá partida, porém ela não anda. Então ela vai impedir que dê partida, ela vai impedir que o motor, né, que dê partida, ou alguns modelos até que ande, se o operador não estiver devidamente sentado no banco. Então tem esse sensor amarelo aqui, vocês estão vendo no painel aqui, nós chamamos de sensor de presença do operador. Beleza, pessoal? Seguindo aqui adiante, cheguei num item bem interessante, que é o banco da máquina. A maioria dos fabricantes, pessoal, está trabalhando com esse banco aqui, ó. Eu tenho 5 informações importantes aqui. Primeiro, para operar a máquina é muito importante a questão da ergonomia. A ergonomia é fundamental, certo? Então, nós temos que ter essa preocupação, porque se passar 3, 4, 5, 8 horas por dia sentado no banco da máquina, se não tiver devidamente, ergonomicamente correto, o que pode ocorrer? Graves consequências, né? Para a coluna. Então, ou seja, primeira preocupação, o console aqui, ó, número 1. Sempre quando sentar no banco da máquina, adequar, né, colocar numa altura correta, onde você consiga operar, né, seu braço direito, ou seja, senão você não pode ficar nem com o braço muito para cima, nem com o braço muito para baixo, senão você acaba trabalhando torto e aí vem as dores no final do dia, né, galera? Então aí eu tenho que regular essa altura do console. Número 2, ajuste a altura do banco. O banco, pessoal, aqui, ó, ele tem uma travinha aqui na frente, onde você pode regular a altura do banco, né, para o banco ficar um pouco mais elevado, o banco ficar um pouco mais baixo, né, porque as pessoas têm tamanhos diferentes. Então o banco já é para essa regulagem por esse motivo, né? Então já tem essa regulagem que é muito interessante. Aqui o número 3, o banco também ele tem um avanço para frente e para trás. Então automaticamente quando eu sento na empilhadeira eu tenho essa preocupação. A altura do console aqui, ó, número 1, a altura do banco, certo? E também se o banco está muito para frente, está muito para trás, né? Porque a gente não pode segurar no volante, ficar muito em cima, né? Na verdade também não muito afastado. Então tem uma altura, um local correto para você colocar, para você se posicionar para operar a máquina. Outra informação aqui também é o número 4, que é a inclinação do banco. Então aqui eu tenho uma inclinação aqui, né, onde eu coloco a posição desejada, né? E aí o banco me fornece um conforto, né? Igual eu falei, eu não posso nem ficar muito deitado e também nem muito em cima do volante. Tem que ser uma posição mais segura que eu consiga operar sem, né, ter dores no corpo. E o número 5 aqui que é o cinto de segurança. O cinto de segurança ele é obrigatório, né, para a operação de máquina. Só lembrando que a empilhadeira, pessoal, ele é um equipamento instável, né? Ou seja, tem um risco maior de tombamento, porque ela é em forma de triângulo, né? Ela também não pode ser operada com alta velocidade, tem que ser numa velocidade compatível. E como ela é estreitinha, tem um risco de tombamento elevado. Então, o cinto é obrigatório. Então, aqui são as 5 informações importantes do banco dessa empilhadeira. Beleza? Mais uma informação aqui, ó. Aqui no número 1, pessoal, nós tem aqui, ó, esse comando que o número 1, que é para frente e para trás. Então tem para frente, para trás, no meio, neutro, tá? E eu tenho aqui também na frente umas alavancas aqui, ó, que são essas representações de simbologia aqui, ó. Então tem a buzina aqui número 2, uma aqui que é o acionamento para frente e para trás, o azul aqui que vocês estão vendo. E aqui eu tenho o que? As alavancas de operação da máquina.
Essas alavancas aqui, pessoal, normalmente é padrão mundial. Então você vai encontrar empilhadeira que tem tudo isso aqui, você vai encontrar empilhadeira que tem apenas até o número 6. Então, número 1, por exemplo, elevar garfo, número 2, abaixar garfo, número 3, inclinar garfo para frente, número 4, inclinar garfo para trás. Tá. Qual que é o número 1? Quanto que eu utilizo? Então, automaticamente dei partida na máquina, 30 centímetros de altura para poder a gente transitar com a empilhadeira, né? Não pode nunca acima de 30 centímetros porque fica mais perigoso. Número 2, sempre quando eu finalizar a operação com a máquina, eu tenho que deixar os garfos dela colados no solo, né? Para evitar tropeção de pessoas, outro equipamento passar em cima, evitar acidente. Esse número 3, sempre quando eu acabar, né, de subir a carga, colocar lá em cima de um suporte, numa partilheira, por exemplo, eu tenho que dar uma inclinadinha, né, frontal. Para quê? Para a carga desprender do garfo e sair com segurança. E o número 4 aqui, ó, serve para quê? Para eu poder transitar com uma carga e aí quando eu frear, senão a carga, a empilhadeira para e a carga se projeta. Então imagina você transportando um rack, por exemplo, de aço, né? E aí o garfo da empilhadeira também é de aço. Quando você parar a empilhadeira, o que vai acontecer? O garfo pode se projetar. Então sempre que for andar com carga, deve sempre estar inclinada. Beleza, pessoal? O número 5 aqui é um recurso, o número 6 é um deslocamento lateral, para a esquerda ou para a direita. Como é que nós utilizamos esses dois comandos, pessoal? Subiu na máquina, você olha se ele está centralizado. Antes de começar a levar carga, porque se eu tiver descentralizado, quando você precisar colocar o equipamento lá em altura, o que vai ocorrer? Você não vai ter mais a opção de mudança lateral. Então, o ideal é sempre quando você subir na máquina, você já deixar ele centralizado. Aí nós temos o número 7 e o número 8, conversão para a direita e conversão para a esquerda, né? Tem, igual foi para vocês, tem empilhadeira que tem essa função. Nós temos o número 9, né? Que tem empilhadeira que ela para a torre, né? E o garfo dela estende para frente e recolhe para trás, que é o número 9 e o número 10. Nós temos o número 11 e o número 12, esses dois aqui, pessoal, na maioria das empilhadeiras é manual. Você vai lá, desce lá, pega o garfo e muda de lugar, manualmente. Mas tem empilhadeira que isso é automático, você lá de cima tem a alavanquinha para você abrir e fechar, você fecha e abre o garfo lá de cima no comando. E o número 13 e o 14, que como diz, é mais sofisticado, poucas empilhadeiras que tem, também é ter um avanço de carga, né? Que ela recua e estende a carga. Então, pessoal, esse aqui são os 14 comandos mais comuns, né, de vocês da empilhadeira, né? Não só no Brasil, como no mundo, tá? Então segue esse rito aqui, posso dizer assim. Então automaticamente subiu na empilhadeira, esses comandos aqui são padrões, beleza, pessoal? Não vai mudar porque o motor é elétrico, o motor a gasolina, o motor a diesel, porque é a gás, não vai mudar. Isso aqui é um padrão mundial. Agora eu cheguei numa fase aqui bem importante, que é da cabine. A cabine, pessoal, aqui no número 1 nós temos um volante. Dica campear. Esse volante da empilhadeira não se opera com as duas mãos. É apenas o braço, apenas a mão esquerda. A mão direita é para poder utilizar aqui no console aqui de operação, tá? Então é apenas uma mão aqui no joystick, tá vendo aqui? Então é aqui nesse manípulo aqui, ó, que a gente segura aqui com a mão esquerda. Número 2, o freio de estacionamento, como eu comentei com vocês, né? É só apertar aqui e soltar ele, né? Ou vice-versa para acionar também. Número 3, ajuste de volante. Então, automaticamente, quando eu subo na máquina, eu tenho a opção também de jogar o volante para frente ou para trás. Então, para ficar da forma ergonômica correta. Número 5, freio. Pessoal, esse modelo de empilhadeira é igualzinho um carro automático. Como é que é um carro automático? O carro automático não tem embreagem. Então só tem acelerador e freio. Então automaticamente quando você pisa no freio, o que o carro automático entende? Que você jogou no neutro, né? Então a empilhadeira com esse tipo de motor também entende dessa forma. Porém, ela tem 3 freios, como posso dizer assim. Ela tem um freio no pé, que você pode pisar aqui no número 4, né? Ela também tem um freio motor aqui no acelerador. Por quê? Porque ela só anda
com o acelerador acionado. Então, se eu estiver andando e eu tirar o pé do acelerador, ela para também. Então, nós consideramos isso um freio, tá? Então, eu tenho um freio no pedal de freio, eu tenho um freio no acelerador, que nós chamamos que é o freio motor, né? Que se eu tirar o pé do acelerador, ela para. E eu tenho um freio de estacionamento e eu tenho também o freio de emergência que eu comentei com vocês lá no início do treinamento, tá? Do vídeo. Então, ou seja, nós temos esse dispositivo aqui todinho de freio. Então, aqui eu não tenho embreagem. Então, para mim operar essa máquina, o que eu faço? Simplesmente pego a perna esquerda, né, o pé esquerdo e empolho e não uso para nada. Então, eu só uso o pé direito para freio e para acelerador. Mesmo sistema do carro automático, tá? Volto a insistir, mesmo sistema do carro automático. E aqui número 6 aqui, ó, é as luzes. Então, aqui eu ligo, eu desligo, né? Então aqui essa é a cabine, né, da empilhadeira, uma cabine básica, porém bastante eficiente, né, porque tem os mínimos detalhes, né, ali para a gente utilizar no dia a dia. Ah, pessoal, aqui vou falar um pouquinho para vocês aqui também sobre a transpaleteira que nós temos. O pessoal fala transpaleteira patolada, né? Mas essa aqui é a transpaleteira de carga. Qual que é os cuidados que eu tenho nela aqui, ó? Eu tenho que é o freio de emergência, que é um freio contra esmagamento. Como assim, Carlos? Quando é que eu utilizo esse freio contra esmagamento? Se você estiver andando com por exemplo, com a transpaleteira para trás e ela imprensar você na parede, essa parte vermelha dela aqui, ó, que eu estou passando o mouse aqui, ó, ele vai, né, tocar na sua barriga, no seu peito, e aí a empilhadeira vai jogar para frente, ou seja, para o teu esmagamento. Lá no começo, quando surgiu, infelizmente não tinha dispositivo de segurança, então teve muito acidente no passado, né, da pessoa vir puxando a transpaleteira e aí encostava na parede ou em algum obstáculo e a transpaleteira às vezes imprensava a pessoa. Então é um dispositivo de segurança bem interessante esse freio de emergência, esse número 1 aqui. O 2 é um acionamento para frente e para marcha ré. Então eu posso operar tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda, né, de ambos os lados aqui. Isso aqui também, pessoal, funciona como se fosse um freio também. Enquanto eu estou girando, ele está acelerando. Enquanto eu estou voltando, ele vai parando, certo? Depois eu tenho aqui também o 3, que é um marcador de bateria. Essas transpaleteiras aqui, pessoal, as mais pequenas, elas normalmente são bateria de lítio. Então, normalmente você pode parar ela um pouquinho, põe na tomada, ela pega 5, 10, 15% de carga. Ah, chegou uma carga, eu vou carregar. Você vai lá, tira, vai operar, vai põe na tomada novamente. Então, essa é uma bateria que não carece de a gente ficar completando a carga, porque ela é um lítio. Então, é diferente daquela que eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? De chumbo ácido sulfúrico, que aí eu tenho que completar a carga, né, completa. E aqui no 4 aqui, ó, tem um controle de velocidade, né? Tem até uma tartaruguinha aqui, ó, então eu aperto aqui, né, fica lento. Aí se eu apertar, vai uma lebrinha, fica mais rápida. O que eu dou de dica, pessoal? Essa máquina eu não recomendo andar de frente com ela, empurrando ela. Por quê? É fácil de você perder o controle. É fácil de você acabar cometendo um acidente, principalmente se a carga for um pouco elevada, você não vai ter visão frontal. O recomendado dessa máquina é você andar puxando ela, sabe? Então, porque você vai evitar muito acidente dessa forma. Agora, claro que você vai ter que andar, às vezes, empurrando ela, quando você vai colocar a carga, por exemplo, dentro de um caminhão, né? Dentro de um container, não tem como entrar puxando, né? Aí eu realmente tenho que utilizar a manobra correta. Mas o preferível é você puxar ela e não empurrar. Você pode ter perder o controle dessa máquina também, tá? Infelizmente. Aqui, pessoal, uma outra dica interessante, ó, eu tenho aqui, ó, número 1, braço operacional. Esse braço aqui, gente, como é que funciona? Então, se você estiver operando essa transpaleteira e você cair, por exemplo, e topar ele, né, e baixar ele até o final, o que vai acontecer? Ela vai parar a máquina. E se você cair, por exemplo, e soltar o braço dela, e ele vai, o que ele vai fazer? Ele tem uma mola, né? Ele vai estender e retornar aqui para a fase inicial. O que a transpaleteira vai fazer? Vai parar também, tá? Então, assim, é uma trava de segurança se eu abaixar tudo e se eu soltar tudo. Então, ele só vai funcionar se ele estiver na posição de operação. Dica bem interessante, tanto para mim andar, né, de frente ou de ré, ou também para subir carga e descer. Se eu tiver com o braço totalmente solto, a carga eu não vou nem subir nem descer, beleza?
Número 2, tomada de carregamento. Então aqui é a tomada da bateria lítio que eu comentei com vocês. Número 3, o acionamento. E esse modelinho de marca aqui é interessante, de máquina. Tem esse acionamento aqui, ó, um verdinho. Então eu venho aqui, aperto, né? Segura alguns segundos e liga a máquina, né? Aí vem lá uma chavinha que é um sensor e eu aproximo lá e pronto, acionei a máquina. E número 4 aqui eu tenho uma parada de emergência, tá? Então aqui tem uma parada de emergência. E aqui, pessoal, tem uma etiqueta aqui, ó, dizendo que não pode subir nessa máquina, não pode andar em cima dela. Infelizmente, ó, já ocorreu o acidente do quê? Das pessoas sentar aqui em cima da máquina e andar. Então aqui não pode andar em cima desse local da máquina aqui de forma alguma. Essa aqui é uma máquina, pessoal, de que a gente anda no chão, né, arrastando ou empurrando ela. Então essa aqui não é daquela que a gente sobe em cima. Quando nós podemos subir em cima é quando aquela que tem a plataforma. Então esse modelo aqui, por exemplo, ó, esse modelo de transpaleteira aqui já é um modelo que você pode, né, andar em cima da plataforma. Porém, eu tenho que ter um cuidado aqui, por quê? Porque eu não tenho, nessa situação aqui, eu não tenho posição nenhuma na lateral aqui, eu não tenho nenhum suporte na lateral. Então, se eu fazer uma curva em média, ou não vou nem falar em alta velocidade, se eu fazer uma curva em média velocidade, o que pode ocorrer? De eu tombar a empilhadeira ou eu se projetar. A empilhadeira vai para um lado e eu vou para o outro. Então, a máquina de andar bem devagarzinho, tá? Qual que é os principais riscos que nós temos com essa máquina, pessoal? Nós temos o risco de atropelamento de pessoa. Então, essa máquina, ela tem um problema, no meu ponto de vista, é o ponto cego aqui, ó. Tem duas colunas aqui na frente. Então, quando eu estou andando de frente, né, eu não tenho muita visão. Então, por isso que o ideal é você sempre puxar ela e não empurrar. Porque de frente ela tem esse risco de atropelamento aqui, ó. Outra coisa, 2, queda de materiais. 3, tombamento lateral. Essa empilhadeira, essa transpaleteira é mais estreita do que a empilhadeira. Então, essa aqui, pessoal, se eu andar com carga erguida, é pedir para tombar. Então, o ideal dessa máquina aqui é você andar na posição, na altura ideal. Essa aqui não é nem 30 centímetros, viu? A outra eu falei que tem que andar com garfo 30 centímetros. Para esse modelo aqui, não. Esse modelo aqui, você vai elevar só apenas o suficiente para não enroscar no piso, nem em pedra, né? Em saliência. Porque se eu subir 30 centímetros com um pau de 500 kg aqui, já pode dar errado e a máquina de tombamento. Número 4, perda do controle operacional. Nós temos esse problema também com essa máquina. Como assim? Né? Pode estar operando essa máquina e perder o controle operacional. Então, se a pessoa, por exemplo, principalmente se cair daqui de cima. 5, choque contra obstáculo no solo. Pessoal, para trabalhar com esse equipamento, o chão tem que estar limpo, impecável. Óleo, nem pensar. Água, nem pensar. Nenhum tipo de sujeira. Por quê? As rodas dela é um material bastante duro, né? E aí, se chocar contra um simples parafuso no chão, uma porquinha qualquer, vai dar um baita de um susto, pode ser que trave e aí a pessoa venha sofrer um acidente. Então o chão tem que estar impecável, tá? Infelizmente, há casos, né, de às vezes cai, por exemplo, caroço de grão, de milho, né, feijão, por exemplo, e aí a pessoa às vezes não faz essa limpeza e pode ser que a roda não dê conta de passar por cima e dar esse choque danado. 6, queda da plataforma de trabalho. Como eu falei, essa marca aqui, esse modelo de transpaleteira, ela não tem proteção lateral, então um tombamento lateral pode ocorrer. 7, condições do piso. Como eu comentei com vocês, o piso tem que ser impecável, pessoal, porque senão o acidente vai ocorrer. Obstrução aérea. Quando é que isso aqui vai acontecer, pessoal? Quando isso aqui estiver elevado, ó. Se a torre dela estiver elevada, o que acontece muito? Às vezes vai passar de um setor para outro, a carga está um pouco elevada, a pessoa vem olhando para trás, né? Quando vê, a pessoa passa e a transpaleteira fica lá enganchada na porta, porque está um pouco elevado. Então, por isso que eu comentei com vocês, para elevar só o suficiente para não arrastar no solo, no chão, senão você pode também ter problema com obstruções aéreas. Normalmente, pessoal, essas máquinas vêm uma plaquinha desse que vocês estão vendo aqui, eu estou passando o mouse aqui, onde ela fala a altura, tá? Aqui é a altura e aqui é o peso, tá? Então, cada altura é um peso estimado. Então, aqui, ó, por exemplo, 1,60 m, né? 1.600 kg, e assim vai, ó. Então, cada altura que ela trabalha, ela vai
Então, ou seja, eu sei que na altura máxima dela, eu tenho que reduzir a carga para 600 quilos. Mas, pessoal, isso eu estou colocando numa condição com ela parada, com ela em trânsito, né? Qualquer carga você pode tombar essa máquina, beleza? Essa aqui, pessoal, já é um modelo de máquina onde ela tem o logado do operador ficar, tem um suporte lateral e tem uma elevação, né, um pouco maior. Eu coloquei aqui de um lado recomendação e proibição. Vou começar aqui pela proibição. Proibido manobra com carga elevada. Então, se ela tiver com a carga totalmente elevada dessa forma aqui, ó, e você ficar fazendo manobra, você vai tombar essa empilhadeira, essa transpaleteira. Então, eu tenho que alinhar aqui no centro de carga, né? Ó, a recomendação: aproxime 30 centímetros do local, faça o alinhamento no primeiro patamar, tá? Depois, após do descarregamento, afaste 30 centímetros, abaixa o garfo com a máquina imobilizada, ou seja, essa operação de descarregamento e de carregamento eu tenho que fazer com a máquina parada, imobilizada, tá? Outra proibição: operar sem autorização. Essa máquina é uma máquina muito perigosa, pessoal. Para operar tem que ter o treinamento, tá? Pessoas em volta da máquina, nem pensar, porque se houver um tombamento que tiver alguém aqui próximo, vai ser um acidente gravíssimo. Então, ou seja, se eu estou subindo 6 metros, eu tenho que ter isolado aqui no mínimo 8 metros em volta da máquina, para que se houver o tombamento, a pessoa não seja atingida, beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês. Não deixa de curtir, né, nosso vídeo, né, inscrever aqui no nosso canal e muito obrigado. Até a próxima.